falar do contexto da elaboração deste plano, o seu fundamento. Depois vou falar da metodologia que levou à elaboração deste plano. Em terceiro ponto, quero partilhar convosco as principais constatações, tanto desafios que encontramos durante as consultas, assim como a revisão de literatura. Depois vamos falar um pouco do quadro normativo institucional existente neste momento, neste campo de princípios voluntários. E depois vamos à quinta parte, que é a parte central de construção do próprio plano, sua abordagem e principais eixos e ações. Bem, em termos de contexto, tudo começou quando Moçambique aderiu também aos princípios orientadores sobre negócios e direitos humanos em 2011, porque é membro das Nações Unidas e, por consequência, aderiu a esses princípios. Por quê? Porque todos sabemos, não vou aqui sublinhar, que Moçambique tem vários recursos, vários negócios e recursos muito naturais, muito importantes, carvão, tanto petróleo e gás e outros recursos, e precisa de, portanto, humanizar esse setor. Então, um dos primeiros elementos essenciais, específicos, foi a aprovação destes princípios, ao lado também da aprovação dos instrumentos de direitos humanos, que são muitos. Vamos ver lá um pouco. Então, e agora que temos muitos conflitos e também seguranças privadas e públicas, né, no setor extrativo, o Estado decidiu exatamente complementar esse quadro com os princípios voluntários. E é por isso que em 2021 o Estado moçambicano manifesta formalmente o seu interesse em aderir aos princípios e criou o Grupo de Trabalho Nacional. Criou o Grupo de Trabalho Nacional, e entre 2022 e 2023 foi lançado o Grupo Técnico Provincial, neste caso em Cabo Delgado, em Pemba, com foco na monitoria sobre segurança e direitos humanos. Em maio de 24, Moçambique foi formalmente admitido como membro engajado, como aqui foi dito, o diretor nacional de direitos humanos fez referência. E um dos requisitos para passar a membro efetivo é exatamente o Estado apresentar o seu plano de ação sobre segurança e direitos humanos. E esse processo enquadra-se nesta vontade política de aderir a este fórum importante para a segurança e negócios, portanto, e direitos humanos em Moçambique. A elaboração deste plano iniciou em março deste ano, e no dia 23 de março o consultor remeteu o primeiro entregável, que era o plano de trabalho e metodologia e o orçamento de consultoria, e no dia 10 de maio o consultor entrega, portanto, o relatório de consulta. É verdade que houve ligeiro atraso, porque o processo de consulta iniciou muito tarde, e a seguir é que no dia 31 de maio, o consultor deveria entregar o seu rascunho zero, mas os atrasos no início da atividade condicionou. Se não houver muitas mudanças, a ideia é que até dia 30 de junho, daqui a 8, 7 dias, o consultor entregue a versão final. Mas isso não será possível pelo tempo. Hoje estamos a discutir, na altura, era suposto ser dia 10 de maio a entrega do relatório de consulta e 31 de maio, portanto, ter a versão, teria um mês para fazer já portanto, a consolidação da versão final. Então aí teremos que ajustar um pouco, mas o calendário é este que foi desenhado inicialmente. Metodologia. Bem,
Primeiro, a abordagem metodológica foi de consenso de que trata-se de uma área multissetorial e multi-actores, há muitos actores, públicos e privados, então tinha que ser uma metodologia participativa, inclusiva e baseada em direitos humanos, no sentido de que as pessoas mais vulneráveis tinham também que estar aqui contempladas. Não é? Então, o primeiro instrumento, a primeira forma foi a revisão de literatura, depois também leitura de experiências comparadas, principalmente em África. Estamos a falar da República do Congo, estamos a falar da Nigéria, de Gana, que são países que têm avanços significativos neste campo. E depois houve consultas a vários actores. E aqui, na consulta, foram, portanto, realizadas 77 consultas a várias entidades. E aqui enumero as entidades, 10 entidades públicas centrais, estamos a falar de ministérios, tanto relevantes nesse setor, 21 entidades de nível provincial e distrital, representando as províncias de Cabo Delgado, Nampula, Tete e Manica. Portanto, foram escolhidas 4, além da cidade de Maputo, foram escolhidas 4 províncias, e essa escolha teve sua justificação. Primeiro, tempo disponível. Segundo, recursos disponíveis. Não era possível ouvir todas as províncias pelos meios na altura disponíveis e pelo tempo também que foi. Então, escolhemos essas 4 em função de vários indicadores, entre eles o número de incidentes e de número de problemas sobre a indústria extrativa que acontece nesses locais. Foram ouvidas também 25 organizações da sociedade civil, 9 empresas do setor extrativo, 3 empresas de segurança privada e 9 comunidades locais, envolvendo mulheres, pessoas com deficiência, mineiros, artesanais e garimpeiros. Teve limitações. E a primeira limitação foi mesmo tempo e recursos. Escutamos, aliás, fizemos a consulta em 5 áreas administrativas, cidade de Maputo e as 4 províncias que fiz referência, tanto Cabo Delgado, Nampula, Tete e Manica. Depois, houve também o atraso no início da atividade de consulta, tanto por vários fatores, mas um dos fatores, falta de credenciais para, tanto apresentar, principalmente nas províncias, e também a limitante burocracia e formalidade administrativa, principalmente nas províncias. Portanto, chegava lá a credencial do grupo de consultores, mas algumas províncias diziam que sem autorização do governador, nada podia começar. Portanto, ele tem que dar aval, visto, para, portanto, o grupo ir, portanto, ao terreno. E isso atrasou. E depois houve uma série de questões também, indisponibilidade, adiamentos, cancelamentos de várias entidades. Portanto, várias entidades portanto, mostraram-se indisponíveis, adiaram os encontros, fora do prazo do período de consulta e entre outras situações. E depois notamos também uma pouca abertura de algumas entidades, principalmente do setor de segurança. Referimos segurança pública, assim como privada. Se for a ver, só consultamos 3 empresas privadas. São 3, mas há várias. Portanto, quando se trata desta matéria, há pouca, aliás, há pouca abertura para o diálogo. Então, depois disso, quais foram os principais desafios ou problemas constatados? Aqui vou, na verdade, resumir, porque há um relatório exaustivo que traz tanto os principais problemas, as principais constatações. Mas a primeira é fraca prevenção de riscos e conflitos relativos à segurança e direitos humanos. Tanto significa que as nossas leis, tanto a lei de minas, de petróleo, não é? E outras, e mesmo os princípios voluntários das Nações Unidas, aliás, princípios orientadores das Nações Unidas sobre negócio, direitos, uma das questões que coloca é que antes de começar a empreender, investir, tem que haver avaliação de risco, não só ambiental,
mas também de direitos humanos e de segurança. Então, constatamos de que há fraca processo de avaliação deste risco. Então, algumas empresas fazem de forma ad hoc ou então fazem por imposição das normas internacionais, não necessariamente por imposição das normas nacionais. Outro problema são fraquezas na governação da segurança pública e privada em relação ao setor extrativo. Portanto, notamos de que as forças de defesa e segurança que estão no terreno, portanto, assim como as forças privadas, portanto, há uma pouca capacidade em relação à governação ligada à segurança e direitos humanos na zona ou no setor extrativo. Isso por vários fatores, portanto, legislação incipiente, capacidade humana, técnica e financeira, e também fraca monitoria, não é? E depois também notamos que há fraca coordenação institucional e baixo conhecimento dos princípios. Portanto, o que nós estamos a dizer é que quando tentamos ver se entre as instituições ligadas à indústria extrativa e também à segurança e direitos humanos havia ou não comunicação e coordenação, encontramos situações em que cada um funcionava como uma ilha, tanto sem esquemas de relacionamento e de comunicação mútua e o fluxo de informação entre essas instituições. Também incipiente participação aqui seria comunitária e diálogo social. Portanto, a sociedade civil, as comunidades reclamaram que são pouco, participam pouco nos processos de tomar decisão nas empresas, sejam de segurança, como nas empresas do setor extrativo. E depois encontramos também vulnerabilidades sociais e insuficiente proteção de grupos de risco. Estamos a falar que naquelas zonas temos problemas de trabalho infantil, pessoas com deficiência, com problema de acessibilidade, deslocados internos que estão desprotegidos do ponto de vista de segurança social, e também conflitos entre artesanais, portanto, mineiros artesanais, os que chamamos garimpeiros, entre outros. Também vimos aqui grande informalidade e conflitos na mineração artesanal e de pequena escala. Portanto, conversamos com vários grupos de cidadãos que fazem a mineração artesanal e mostram, relatam violência e informalidade na sua atividade. O outro aspecto importante é o acesso à justiça. Sabem que um dos pilares, seja dos princípios orientadores das Nações Unidas como princípios voluntários, é uma justiça acessível, célere, portanto, e com sistema de reparação pronta, adequada e efetiva. E notamos aqui que há um baixo, portanto, há limitado acesso à justiça e aos meios de reparação. E, finalmente, como dizia, ao nível das instituições também há fraco conhecimento dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos. Portanto, foi na base destes problemas identificados que tentamos olhar como começar a resolver esses problemas. Mas antes de pensar nesses problemas, queremos aqui trazer aquilo que é o quadro normativo e institucional existente neste momento em Moçambique. Portanto, o que nós estamos a dizer aqui é que a nossa Constituição, neste momento, podemos dizer que ela é favorável à dignidade, a sua base é a dignidade humana. Tem vários artigos que mencionei aqui no documento que mostram de que, em termos da nossa Constituição, nós temos elementos suficientes para dizer que dali podemos desenvolver questões de segurança e direitos humanos. Portanto, estamos a falar dos artigos 1, 2, 11, 35, 95, que consagra leque de direitos humanos e de defesa e proteção da dignidade da pessoa humana.
Depois, temos também um artigo muito importante que às vezes passa despercebido, que 43, que diz que qualquer direito fundamental que está na Constituição e não só, ele é interpretado à luz dos padrões internacionais da Carta Africana, assim como da Declaração Universal, para dizer que está a dizer que todo o direito ao trabalho, todo o direito à vida que está na nossa Constituição tem que ser interpretada nos termos como são interpretados os instrumentos internacionais de direitos humanos. Isso é uma vantagem muito importante, mas também ao nível infraconstitucional, já mencionamos no documento, foram aprovadas diversas leis alinhadas aos direitos humanos, como, por exemplo, as leis do trabalho, minas, petróleo, legislação penal, legislação sobre gênero, legislação sobre criança, que já fizemos menção específica dos próprios diplomas que consagram isto. E também, ao nível internacional, Moçambique adotou vários instrumentos. Só para ter ideia dos 9 instrumentos importantíssimos que Moçambique, que nós chamamos núcleos de direitos humanos no mundo, Moçambique já ratificou 7, tanto destes. E faltam apenas 2 por ratificar. É verdade que um dos instrumentos que falta é muito importante para o tema que estamos a abordar, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais e culturais, que ainda, sem justificação juridicamente fundada, portanto, não foi ainda ratificado. Também mapeamos várias instituições relevantes nesse processo, instituições públicas, governamentais centrais, locais, de justiça e independentes, como é o caso da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Também mapeamos empresas do setor extrativo, empresas de segurança privada, organizações da sociedade civil, comunidades, academias para estudos científicos. Essas instituições são muito relevantes, pois vamos ver lá embaixo, nos eixos, para levar a cabo este plano, a implementação deste plano. Então, chegado a este estudo de diagnóstico, seja diagnóstico no terreno como diagnóstico legal, passamos à parte quinta, que é de construção do próprio plano. Então, o primeiro elemento é como é que foi a abordagem. Primeiro, dizer que este plano, desde o início, foi concebido para ser parte de um plano maior, que é o plano de ação nacional sobre negócios de direitos humanos. O que quer dizer que tudo que está omisso neste documento, muitas vezes foi intencional, na medida em que ele tem que ser, tem um documento subsidiário, que é o Plano de Ação Nacional sobre Negócios de Direitos Humanos. Por exemplo, na parte referente a acesso à justiça, a questão de grievance mechanism não foi especificamente explorado aqui, porque os próprios mecanismos servem também para lidar com questões de segurança e direitos humanos. Isso é para criar alguma complementaridade, não serem dois documentos independentes. Isso foi a concepção, a abordagem inicial. Então, há certas, nós preocupamos em questões específicas ligadas à segurança e direitos humanos, e não questões de direitos humanos em geral, porque isso é cuidado, é resolvido no plano MAI, que é o Plano de Ação sobre Negócios e Direitos Humanos. Esse é o primeiro ponto de abordagem. O segundo é que nós temos que desenvolver devagar, passo a passo. Por isso, o plano tem que ser simples, perceptível e progressivo. O que isso significa? É que estamos num país com baixa cultura de direitos humanos. E nós não podemos violentar os atores, não é? Que estão a um nível ainda mais baixo do entendimento do que são direitos humanos, mecanismos, com várias ações. Então, as ações têm que ser progressivas. Começar pouco, para depois, ao longo dos planos seguintes, estarmos a aprofundar a nossa questão. É por isso que em cada eixo vamos ver que temos no máximo 5 a 6 ações, mas foi intencional, mas depende também do que o grupo técnico aqui reunido achar. Mas a abordagem foi de que começar devagar, não começar a correr, começar em capacitar, em criar infraestruturas básicas
para depois, nos futuros planos, avançar para outras atividades mais profundas. Aqui depois o plano é também inclusivo, em que cada ator relevante que eu mencionei tem o seu papel e participa ativamente. E outra abordagem é que esse plano está construído para ser implementado na base de diálogo e não na base de vertical poder cumpridor. Tem que ser através de diálogo, igualdade e respeito mútuo. Significa comunidade, empresa, Estado têm o mesmo objetivo. Então, o diálogo é essencial para isso. Ao nível institucional, também a abordagem foi instituição inicial simplificada. Não termos uma máquina burocrática grande. Então vamos ver que as instituições também são poucas. Simplificamos para tornar o fluxo mais célere no início. Se queremos no futuro complicar ou tornar complexa a estrutura, podemos. Mas nesta primeira fase, queremos ser poucos intervenientes do ponto de vista de instituições. Então, vamos já, portanto, construir os eixos. Os eixos foram construídos tendo em conta os problemas identificados, os problemas que mencionei acima. Então, o primeiro ponto, o primeiro eixo é este de reforçar a coordenação institucional para a implementação dos princípios à escala nacional. O que nós vimos é que não há um comando nacional único que coordena toda a questão sobre princípios voluntários, segurança e direitos humanos. Existe, neste momento, criado um grupo técnico nacional em Maputo e um grupo técnico provincial só na província de Cabo Delgado, mas fora disso não temos nada a fluir, a comunicar-se mutuamente, a dialogar. Então, o primeiro elemento é criar esta instituição que tenha representação central, mas também ao nível das províncias e dos setores chaves tenham comunicabilidade. O segundo eixo será fortalecer mecanismos de avaliação e gestão de riscos, porque esse é um mecanismo preventivo. Já foi dito aqui que temos que apostar na prevenção do que na reparação. Então, temos que fortalecer esses mecanismos de avaliação e gestão de riscos para evitarmos danos maiores no futuro. O terceiro eixo será promover a atuação das forças de defesa e segurança públicas, portanto, essa atuação alinhada aos padrões de segurança e direitos humanos. O que notamos é que há alguma fraqueza institucional, sob o ponto de vista de capacidades humanas, técnicas e financeiras para lidarem com os princípios voluntários. Depois, reforçar a regulação, supervisão e responsabilização das empresas de segurança privada. Sabemos que segurança privada é um dos atores, é um dos pilares importantes dos princípios voluntários. Então, o que notamos é que a lei está desatualizada, algumas empresas não aderiram aos padrões internacionais de conduta, ao nível do Ministério há pouca supervisão por vários fatores, técnicos, humanos, financeiros, e a responsabilização das empresas é quase fraca. Então, queremos melhorar também este pilar, reforçar a legislação, supervisão e responsabilização. O outro pilar tem a ver com promover a integração de due diligence, portanto, diligência devida em segurança e direitos humanos. Portanto, sabemos de que este também é um dos pilares dos princípios orientadores das Nações Unidas e também é pilar destes princípios voluntários. Portanto, a diligência devida é muito importante para evitar, portanto, danos sobre direitos humanos, segurança e direitos humanos. Depois, ouvimos reclamação das comunidades que não são envolvidas. Então, queremos também, o outro pilar importante é fortalecer o mecanismo de participação comunitária. E, a seguir, é a questão de melhorar o acesso à justiça. Encontramos algumas empresas com mecanismos de resolução de conflitos, os chamados grievance mecanismos, mas eles funcionam em algumas empresas, em outras não, e nós queremos que haja uniformização e haja reforço desses mecanismos ao nível local. O outro
e pilar importante é reforçar a proteção dos grupos em situação de vulnerabilidade. Portanto, estamos a falar de quê? Estamos a falar das crianças, que são pouco visualizados nestes princípios. Estamos a falar de deslocados internos que saem das zonas de mineração para outras, mas todos os dias estão a voltar para ter o sustento, portanto, tirar a mandioca e são baleados em algumas situações. E temos também os chamados garimpeiros, que também são tão vulneráveis e sofrem violência, e nós queremos visualizar neste plano de ação. A seguir, o outro pilar, portanto, é desenvolver capacidades institucionais em promover a disseminação dos princípios voluntários. Aquilo que dizia, Moçambique tem um problema que é estrutural, baixo conhecimento de direitos humanos no geral, e em especial princípios voluntários. Então, temos que promover a escala nacional portanto, a formação, a capacitação das pessoas no seu todo, das instituições, para que eles dominem ou melhorem o seu conhecimento nesta área. E, finalmente, fortalecer mecanismos de monitoria, avaliação, prestação de contas relativos à implementação do plano. Portanto, o plano só terá sucesso se tiver mecanismos de monitoria, avaliação, prestação de contas. Portanto, ao todo são 10 eixos. E esses eixos, portanto, resultam dos problemas que foram constatados acima. Então, aqui, aos participantes também são convidados, se acharem que há um eixo que devíamos acrescentar, que não está aqui, é uma reunião técnica, estou disponível para, portanto, ouvir e poder, portanto, incorporar. Se há um actor aqui representando um grupo que acha que esses pilares não visualizam este actor, é importante, porque a ideia é visualizar todo actor que está ligado a esta questão de segurança e direitos humanos nessas zonas. Sim, então ali era a enumeração de eixos, agora vou passar a apresentar eixo por eixo. Como eu disse, tentamos limitar as atividades. A ambição para acrescentar era muita, mas percebemos também que as instituições não têm capacidade assim de fazer ao mesmo tempo tantas atividades. Então, o primeiro é este, que é reforçar a coordenação institucional. Dissemos que a coordenação estava fraca. Então, qual é o resultado que nós esperamos? Queremos ver estabelecidos mecanismos nacionais de coordenação. Então, e aqui foram propostas 5 ações. Primeira ação é criar Comitê Nacional de Coordenação. O que quer dizer? Atualmente o que nós temos é um grupo técnico nacional. Nós queremos substituir esse grupo técnico nacional, que foi criado de forma, não digo ad hoc, mas num momento de transição, para um órgão que se chama Comitê Nacional de Coordenação. Depois disso, queremos vamos ver lá embaixo na arquitetura institucional, as competências, capacidades, mas aqui só estou a enumerar. Mas a seguir, queremos ter este órgão, Comitê Nacional de Coordenação, um órgão político, que vai envolver todos os atores-chave do processo. E não reúne periodicamente. Há um calendário, há um tempo que eles terão que estabelecer para reunir. Portanto, é um órgão colegial, político, que define estratégias, linhas de base de atuação neste campo. Depois, outra atividade é institucionalizar o secretariado técnico. Teremos que ter um órgão permanente, que nós chamamos secretariado técnico. Neste momento, quem faz esse papel com muita força é o CDD. Não é? Então, nós queremos criar isto. E esse tem que ser um órgão, um secretariado técnico especializado, com pessoas de direitos humanos, informáticos, que trabalham com banco de dados e várias coisas. Portanto, avaliação, pesquisa, porque é um órgão portanto, técnico de apoio ao comitê. Depois, construir grupos provinciais.
Portanto, aqui é construir, mas é criar grupos provinciais. O que quer dizer? Neste momento foi criado um grupo que está em Cabo Delgado, mas nós queremos que, paulatinamente, esses grupos também sejam criados noutras províncias. Neste momento escolhemos 4, e essa escolha foi em função dos critérios que referi antes. Portanto, que é tanto Nampula, Tete, Manica e incluímos Zambésia, porque Cabo Delgado já tem. Então, a ideia é criar e mais tarde expandir para outras províncias. E são eles que vão coordenar ao nível das províncias, portanto, as ações dos princípios voluntários, fazer a monitoria e também fazer outras tarefas de acordo com as competências que eles têm. Aqui também está prevista uma atividade muito importante, que é criar um banco de dados sobre atores deste setor, diferentes, e as responsabilidades de cada um. Porque neste momento não temos um banco de dados onde possamos consultar quem é quem na área de segurança e direitos humanos. Quem é quem? Então, aqui, um dos elementos para fortalecer a coordenação institucional é ter informação. E essa informação será feita aqui pelo banco de dados. E depois, o terceiro é instituir, portanto, um fórum anual. Portanto, neste momento o que exige é que, por exemplo, o Ministério do Interior, o Ministério da Justiça nunca reuniu com atores ligados à segurança e direitos humanos. E seria bom que anualmente houvesse prestação de contas. Empresas de segurança, empresas públicas que estão no terreno, a sociedade civil, governo, não é? As comunidades, numa mesma mesa, representando comunidades mapeadas, portanto, poderem discutir quais são os problemas, vias de saída e propostas. Então, pensamos de que, se nós tivermos estas 5 atividades, nós conseguimos controlar o pulsar do país do ponto de vista de segurança e direitos humanos. Então, e aqui depois vem qual é a instituição responsável. Neste momento é o Ministério da Justiça, que é o líder que vai dinamizar esse processo. No quadro, na matriz já diz as datas, quando é que vai acontecer e como, e quem vai financiar. Porque algumas dessas ações são ações, por exemplo, de consultores. Por exemplo, aqui, criar um banco de dados. Bem, não é o Ministério que acorda, cria, tem que ser um especialista para criar um banco de dados sustentável e com informação fluir. Então, há certas atividades que não são do orçamento do Estado como tal, mas que precisam de financiamento. E aqui, periodicidade. Esse é em relação ao eixo 1. Eixo 2. O eixo 2, a ideia é estabelecer mecanismos permanentes de identificação e prevenção de mitigação de riscos. Aquilo que sabemos, as empresas nem sabem o que está ali em termos de segurança e direitos humanos. Não faz... alguns fazem, mas muitas empresas chegam, estão a operar, basta ter licença. Aliás, eles conseguem fazer a licença sobre ambiente. Isso não há como, porque a lei lá é muito rigorosa. Mas se pergunta a licença sobre direitos humanos, sobre segurança e direitos humanos, ele não fez avaliação. Portanto, normalmente ouvimos, olha, já houve avaliação do impacto ambiental, mas não houve avaliação do impacto de segurança e direitos humanos. Portanto, as pessoas foram deixadas de lado. Então, o que nós queremos aqui é criar condições para que daqui para frente, depois de entrar em vigor o plano, tenhamos este. Então, aqui, qual é o resultado esperado? Sistema de avaliação de risco criado, tem que ser criado um sistema, riscos avaliados e monitorados. Então, aqui são propostas também 5 ações. Como dizia, o 5 pode oscilar 5, 6, mas a ideia é, em cada pilar, não termos muitas ações. E a primeira ação é conceber um guião de avaliação de risco. É que, neste momento, o governo não controla que riscos estão a ser avaliados. Cada empresa vai e diz, já avaliei. Mas no ambiente há parâmetros que ele tem que avaliar. Mas nos direitos humanos, o Estado não desenhou um plano, um guião de que riscos ele deve avaliar. Então, a primeira coisa é conceber esse guião e uniformizar para todas as empresas terem o mesmo tipo de relatório sobre esta avaliação. Depois, realizar avaliações de risco. As empresas
devem começar a realizar atividades. Depois desse guião, não há desculpa, eles devem realizar. Depois, realizar monitorias anuais de risco. Significa que já as entidades públicas devem também começar a garantir monitorias sobre essas avaliações, se as empresas fazem ou não. Depois, há um elemento aqui importante que é criar mecanismos de alerta precoce de incidentes e conflitos. Normalmente, incidentes acontecem, só ouvimos daqui a um mês. Uma semana, já aconteceu, já morreram pessoas. Há experiência de outros países, como Ghana, que criou um mecanismo de alerta precoce. Portanto, é uma forma de, antes de iniciar o conflito, já alerta ao nível dos órgãos de gestão que haverá um problema no sítio X porque há uma tensão social. Então, como não há, eu coloquei, depois lá vão ver no orçamento, que aqui também precisa de um consultor, tanto que sabe montar esse sistema de alerta para chegar a tempo nas entidades competentes. Depois, criar equipas também de mediação comunitária para reforçar os sistemas de comunicação. Então, instituição responsável, aqui coloquei Ministério da Justiça como líder, mas secretariado técnico e empresas, e também aqui governos locais. Portanto, esses todos participam nessa questão de criação de mecanismos permanentes de identificação e prevenção de risco. Eixo 3. Assegurar que as forças de segurança públicas atuem em conformidade com os padrões internacionais. Como é que vamos assegurar que a polícia e as forças de defesa, agentes das forças de defesa nacional, que estão nas zonas extrativas, observem os padrões de segurança e direitos humanos? Então, coloquei ali algumas ações. Primeiro é integrar os princípios voluntários nos planos curriculares, no sentido que na formação deles, ele deve saber o que é isso de princípio voluntário, antes de ser destacado. E neste momento não temos. E aqui vamos precisar de alguém pedagogo que possa integrar esses elementos nos currículos, nos planos curriculares. Depois, uma das fraquezas vimos são recursos humanos. Então, teve treinar especializado agentes das forças de defesa e segurança que vão, não todos, aqueles que vão para a proteção de empreendimentos. A condição sine qua non para ser escalado para um setor extrativo na proteção é ter recebido treino e especialização no campo de princípios voluntários. Adotar um protocolo específico dos agentes, tanto nas zonas de extração. Temos um protocolo de uso de força geral, mas o que queremos é um protocolo específico para a zona de extração, porque há especificidades. Publicar relatórios de incidentes e medidas disciplinares tomadas. Isso moraliza, portanto, o setor. Se nós temos hoje no setor da justiça, anualmente eles publicam quantos magistrados foram penalizados pela má conduta, quantos funcionários foram expulsos. Não é para aqui afetar a idoneidade, não. Aqui há salvaguardas, não pode dizer os nomes, mas tem que divulgar para saber que o setor está a funcionar. E assim a transparência é garantida. E depois formar agentes de investigação da CERNIC e também a Comissão Nacional de Direitos Humanos em matéria de investigação sobre segurança e direitos humanos, porque não são as mesmas coisas. O CERNIC que temos é generalista, mas precisamos de aquele que vai nas zonas extrativas domine os elementos estruturantes de segurança e direitos humanos. E precisamos, e a comissão uma das suas atribuições é a investigação de casos. E ele tem que também estar especializado nesse campo. Portanto, responsáveis é o Ministério da Justiça, o Ministério do Interior e o Ministério da Defesa Nacional. Eixo 4. Regulação e responsabilização das empresas as empresas de segurança pública. Tanto, aliás, as empresas de segurança privada, desculpa. Portanto, dissemos que as empresas de segurança pública também atravessam problemas. Então, qual é o resultado aqui esperado? É termos reforçado o quadro legal e institucional das empresas de segurança privada. O quadro legal moçambicano está ultrapassado e não incorpora os princípios voluntários. Queremos que passe a incorporar. Queremos também que Moçambique seja membro da ICOCA,
que é uma organização internacional sobre conduta das empresas privadas. Portanto, esta organização agrega não só Estados, mas também organizações da sociedade civil e empresas de segurança. Algumas empresas de segurança que atuam em Moçambique já são parte desta organização, mas Moçambique não. Ele tem que dar exemplo, ele tem que aderir para ter legitimidade moral de obrigar as outras entidades a fazerem parte. Também melhorar o sistema de licenciamento tanto e credenciação das empresas de segurança privada. Realizar inspeções regulares às empresas. As inspeções não são realizadas regularmente também por vários fatores, entre o fator pessoal e dinheiro. E também promover que as empresas públicas todas adiram a essas normas de conduta das empresas privadas. E responsável é o Ministério da Justiça, MINT e MDN, é o Ministério da Defesa Nacional. Eixo 5, diligência devida em direitos humanos. Portanto, diligência devida. Portanto, uma empresa tem que se comportar tal para averiguar se os direitos humanos são observados ou não na sua empresa ou nas suas atividades. Então, o que nós queremos aqui é diretriz nacional sobre diligência devida aprovado, avaliação de impacto assegurado, relatórios de avaliações publicados e gestores de empresas privadas, portanto, formados. Quais são as ações? Aqui temos 6 ações. Primeiro é adotar, de novo, diretriz nacional sobre diligência devida. Como acontecia nas avaliações, não há também um guião para mostrar como se faz o due diligence. E o primeiro passo é dar esse subsídio, dar este guião às empresas, para eles saberem como avaliar como fazer o due diligence. Depois, obrigar que eles realizem avaliações periódicas de impacto das suas atividades. Uma coisa é avaliar preventivamente a questão de direitos humanos, outra é, depois, no processo de operação, qual é o impacto das suas atividades sobre direitos humanos. Esta avaliação também é outra, deve ser feita, faz parte de due diligence. Depois, o Estado deve monitorar se as empresas fazem essas avaliações. E aqui vamos à orçamentação específica, porque um dos desafios do Estado é a falta de dinheiro. Então, se houver um parceiro interessado, também nesse processo é importante, neste espaço de vigência atribuir, portanto, estas verbas para monitorarem as avaliações periódicas de impacto que as empresas fazem. E outra é avaliações depois não se publicam. Então, estamos a prever, em nome da Transparência Nacional, publicar esses relatórios, seja em formato eletrônico, em websites, mas publicar para o conhecimento do público. E depois formar regularmente agentes de empresas, portanto, empresas de segurança pública, empresas que atuam na zona, portanto, não são só empresas privadas, aqui são empresas todas nestas matérias de due diligence. E depois formar também, dizia, agentes corporativos. Portanto, responsabilidade. Empresas, Comissão Nacional de Direitos Humanos, grupos provinciais e Ministério da Justiça como o coordenador principal. 6. Participação comunitária. Dissemos que também a participação comunitária era muito fraca. Então, que medidas, que resultados queremos ter? Fóruns comunitários criados, consultas regulares asseguradas, porque eles disseram que não participavam em consultas, participação de mulheres garantida e comunicação acessível. Uma das questões um dos problemas que encontramos foi a falta de meios de informação acessíveis ou mecanismos de informação acessível, tanto as línguas que são usadas, os panfletos não são acessíveis à população. Então aqui criamos também, estamos a propor 5 ações. Primeiro, criar fóruns comunitários permanentes
aqueles que vão ativamente envolver-se em diálogo e participação com a empresa, com o governo e por aí. Assegurar consultas comunitárias regulares, portanto, se não é com o governo provincial, o mecanismo provincial deve garantir que, num certo período do ano, hajam 2, 3 consultas comunitárias para eles, portanto, estarem dentro dos processos. Definir percentagem de participação da mulher nas zonas. Em Maputo pode não ser muito problema, não pode ser um problema menos grave, mas em zonas, em algumas zonas desse país, a participação da mulher nas comissões é muito incipiente. Então, queremos que se defina uma percentagem da participação da mulher nesses fóruns. E depois criar também conselho de jovens. Isso não custa dinheiro. Os jovens gostam de estar unidos e a falar. Então é preciso incentivar isso. Não acarreta muito dinheiro, é só juntar numa árvore e eles vão criar o seu conselho para reivindicarem seus direitos e defenderem. E também produzir material de informação acessível à população. Onde se fala Xangane, traduzir. Onde se fala Mácua, traduzir. Sena, idem. Não é? Para que a comunicação com a comunidade seja portanto, fluida, portanto, flua. Então, esse é eixo 6. Eixo 7. Acesso à justiça. Aqui já fiz referência de que não vou falar de grievance mecanismo, porque eles estão integrados no plano MAI, que é o Plano de Negócios e Direitos Humanos, mas vou falar situações específicas que eu penso que este plano pode apoiar. Primeiro, nós sabemos que o IPAS só está nas sedes distritais e agora grandes investimentos acontecem nos postos administrativos nas localidades. E o que nós queremos é que este plano apoie o IPAS também na criação de delegações locais, lá onde há empreendimentos relevantes, colocar lá um elemento de paz para assegurar não é, o acesso à justiça às comunidades e também participar nas consultas em defesa das comunidades. Criar uma linha verde nacional para... Nós dissemos que muitas situações acontecem e ninguém sabe. Há uma experiência do Ghana que é criar uma linha verde, não se paga. Portanto, aconteceu alguma coisa, um cidadão comum está a telefonar, está a alertar para o secretariado técnico ou para o grupo provincial sobre o que está a acontecer em tempo real. Não é? Agora, como fazer isso? Lá no orçamento eu coloquei, de novo, um consultor. A ideia é um pouco conceber como que isso fica, quem vai, de forma científica, não assim de forma ad hoc, para que a comunicação flua e seja tratada posteriormente para vários sítios onde for necessário. Depois, aprovar também uma lei abrangente sobre denunciantes. Por que eu estou a colocar? Nós temos uma lei de proteção de denunciantes, mas é do âmbito penal. Portanto, ele defende só as pessoas denunciantes sobre crimes. Mas se for uma infração qualquer, estou a denunciar um vizinho, não é? As pessoas, isso resulta da constatação no terreno que diz que as pessoas têm medo de represálias ao denunciar. Eles têm medo de serem castigados por isso. Então, nós estamos a pensar que o Estado deve começar a pensar em criar uma lei forte de qualquer denunciante, não é? Independentemente se é de forma criminal ou não, levar em conta. Formar também assistentes comunitários. Nas comunidades podemos ter IPAs, mas IPAs não será suficiente. As comunidades são muito grandes. Então podemos formar esse assistente, por exemplo, paralegais. É uma figura aí muito interessante para legais. Se fôssemos na medicina seria paramédico, mas esse é paralegal, que não é jurista, não é, mas ele entende o básico. Ele tem uma formação básica para lidar com as comunidades. Vive na comunidade, conhece a comunidade e ele pode assessorar a comunidade. Então, esse plano pode contribuir para os postos administrativos. Eu não estou a ver o distrito, estou a ver a localidade e o posto. E publicar estatísticas sobre queixas e reclamações. Parece não grande coisa, mas é.
é que a nossa justiça, a justiça moçambicana, ela só visualiza aquilo que foi julgado nos tribunais formais. Quando vai na abertura do ano judicial, ele diz, olha, os tribunais de Boane julgaram tanto. E esses que são julgados e decididos nos locais, onde é que ficam? Nós queremos visualizar também para saber quanta gente a justiça é feita localmente. Então, é importante fazer isso em nome, para sabermos também qual das justiças é preferida, se justiça formal ou justiça das comunidades. Isso é importante. E eixo 8, proteção de grupos vulneráveis. Bem, aqui são vários grupos, mas o que estamos a dizer é desenhar e implementar um plano específico. Há planos de VGB, aliás, violência, sim, VBG, mas queremos um plano específico sobre segurança e direitos humanos. Promover também sobre crianças, sobre defensores de direitos humanos. Promover a formalização de mineiros artesanais e garimpeiros. Criar um mecanismo, não é ser igual a mineiro, não, mas humanizar a ele, não é? Criar condições para que ele seja pessoa, tenha dignidade no trabalho que faz, porque ele quer sustento. Então aqui eu coloquei um termo um pouco abstrato, promover a formalização, para deixar uma margem de manobra para as entidades que vão fazer isso, propor diferentes ações para humanizar a vida dos garimpeiros, que todos os dias morrem. Né? E publicar estatísticas sobre queixas e reclamações também deste grupo para visualizarmos, desagregarmos do conjunto. Tanto esta é que é a ideia, tanto e o responsável são grupos provinciais, Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social, empresas. E o eixo 9, sensibilização e mudança institucional. Aqui queremos algum recurso para olhar a dimensão nacional. Quer dizer, uma coisa é concentrar, mas o problema de baixa cultura de direitos humanos é geral. Então queremos que o Estado comece já a pensar em programas gerais de elevação da consciência das pessoas sobre direitos humanos e tal. E isso contribuirá direta ou indiretamente para a valorização da segurança e direitos humanos, assim como a questão de padrões internacionais de direitos humanos. Então, nós pensamos que temos que valorizar isso. Segundo, a segunda é promover estudos, pesquisas e divulgação, portanto, de direitos humanos. Neste momento, as universidades estão à margem do processo. Tem que investigar, tem que publicar sobre o que acontece de forma independente e transparente. Então, esse plano tem que apoiar que questões de segurança e direitos humanos sejam faladas nas universidades. Portanto, para que, tecnicamente, possamos fundamentar as nossas ações. E aqui, o responsável para isso, coloquei o Ministério da Justiça como líder e universidades como operadores, como aqueles que vão fazer isso. E, finalmente, eixo 10, monitoria e avaliação. É o último. Portanto, o que estamos a dizer? Não vale a pena avançar muitas atividades se este plano não tiver um esquema forte de monitoria e avaliação. E as atividades que estamos a colocar é, primeiro, criar um sistema de indicadores nacionais. Cada um avalia a sua maneira. Não, tem que se criar. O Ministério tem que criar um sistema de indicador de que, olha, avaliar significa, não é? E isto é importante. Produzir relatórios anuais e trimestrais sobre como vai o plano. Isso será o secretariado técnico a fazer isso. Por isso terá lá pessoas de avaliação, de estatística para fazer isso. E realizar avaliações intermédias. Há uma avaliação intermédia do plano, tem 5 anos, e é uma avaliação final. Deve garantir isto. Portanto, isto em relação aos eixos. E vamos ao último slide, que é os órgãos, não é? Os órgãos. No documento, não sei se receberam esse documento ou não, tem detalhes sobre cada órgão. Aqui estamos a prever 5 órgãos. Primeiro, o órgão político, estratégico, que define as bases de funcionamento. É o Comitê Nacional de Coordenação. Aqui entram todas as partes relevantes. Estamos a falar governo central, provincial, empresas privadas
de segurança, empresas de extração minéria, elementos da sociedade civil, representantes de comunidades e representantes de grupos vulneráveis. Portanto, essa estrutura, por aí 9, 10 pessoas, é a parte política do processo. Depois teremos um secretariado técnico nacional que vela por questões técnicas e assessora o comitê, prepara os relatórios, recebe as informações que fluem. É ele que acompanha a questão de linha verde, tudo isso. Portanto, é feito aqui. E ele assessora e faz relatórios, comunicações, troca informações com o comitê. Prepara reuniões do comitê, prepara relatórios do comitê, atas do comitê. Portanto, cria condições para que os princípios voluntários funcionem. E faz ligação com os órgãos de princípios orientadores das Nações Unidas. Portanto, esta ligação não temos que deixar. Não é? Depois temos pontos focais institucionais. Aquelas instituições chaves vão indicar um ponto focal. E esses pontos focais fazem parte da estrutura. Eles alimentam as suas instituições em conhecimento e em informação e trazem para os princípios voluntários as inquietações das suas instituições. Portanto, cada instituição aponta o seu ponto focal, portanto, para fazer isso. Depois teremos grupos técnicos de trabalho provinciais. Neste momento existe um só em Cabo Delgado. Queremos expandir. Então, esses grupos são responsáveis para a operacionalização dos princípios ao nível da província, ao nível dos distritos. E depois teremos aqui grupos temáticos técnicos. Este último órgão coloquei aqui fruto de um estudo comparado que acontece em Gana. Há grupos técnicos não são órgãos permanentes. Eles são criados em função do tema. Estamos a tratar de segurança privada. Há especialistas em segurança privada que são convocadas para decidir e resolver esse assunto. Chamam grupos temáticos técnicos, que são flexíveis, não são permanentes, mas são conhecidas essas pessoas por áreas. A área da segurança pública já estão indicados, estão no esquema de que são esses 5. A área de sociedade civil e comunidades já estão conhecidas e durante um período fazem este trabalho de prestar apoio aos órgãos Eu acho que seria uma experiência boa se assim o grupo entender. Bem, os meus minutos já estão a passar, mas queria dizer que o documento em si tem matriz, tem matriz de monitoria e avaliação, tem matriz de atividade e também tem o orçamento. Há atividades que são financiadas pelas próprias entidades, mas há atividades que serão orçadas para fundraising. E em relação aos órgãos também, se querem aprofundar as competências, estão todos de forma muito exaustiva delineadas no documento. Por exemplo, em relação ao Comitê Nacional de Coordenação, é um órgão máximo de orientação estratégica, coordenação política e supervisão de implementação do plano e assegura a liderança nacional do processo. Promove a articulação interinstitucional e garante a coerência entre os princípios voluntários e o Plano Nacional sobre Negócios de Direitos Humanos. Ela é que faz, tanto a função dele. E vem aqui algumas competências. Definir orientações estratégicas,